Para mim é uma honra, uma satisfação tê-los aqui. Hoje, Circuito de Filmes, trazendo para você mais aprendizados. Laes, seja bem-vinda. E quando se fala de aprendizados, é preciso colocar em prática. Aprender e colocar em prática. Foi uma das coisas que eu aprendi que fizeram realmente diferença na minha vida. E eu quero, através desse momento, desse quadro Circuito de Filmes, passar um pouco desse conceito, desse princípio, para que você possa realmente aplicar na sua vida. Quando a gente tem direcionamento para que a nossa vida ela seja mais produtiva, que a gente tenha, que a gente tire mais proveito da vida, tudo isso é bom para agregar valor. Kátia, seja bem-vinda. E o meu propósito nesse quadro, que é o Circuito de Filmes, trazer através do filme algo lúdico, algo que todo mundo gosta de assistir e tirar uma lição, um aprendizado do filme e que faça a diferença através desse aprendizado. Esse quadro começou no ano de 2020. Desde então, eu continuo com essa missão, que eu sempre digo que eu estou passando para as pessoas o crescer e o contribuir. Eu estou exercendo esse crescer e contribuir. Eu transbordo e contribuo para as pessoas. E o filme de hoje é Até o Último Homem. É um filme de 2017. É baseado em uma história real, verídica, e conta a história de um soldado que ele tem ele tem uma honra. Ele é premiado por uma honra, pelo um ato, uma atitude de honra. E aí vocês vão entender o motivo dessa premiação. Mas antes eu vou contextualizar todo esse filme para vocês. Inclusive o diretor desse filme é Mel Gibson, bastante conhecido como ator. Ele também é diretor. Então assim, esse filme conta a história de um soldado chamado Desmond Doss. Ele vivia numa família onde ele tinha o pai agredia tanto verbalmente como batia fisicamente, tanto nos irmãos, nele e no irmão, e também na esposa, na mãe dele, E diante desse contexto que ele vive, ele acaba criando uma promessa, criando um princípio para a vida dele, daquele momento em diante. Então ele tem um desejo de ser médico, e servir o exército americano na Segunda Guerra Mundial. E só que tem um porém. Ele se recusa, Luiz, seja bem-vindo. Ele se recusa pegar em armas. Aí pense junto comigo. Como é que um soldado vai para a guerra? Marta, seja bem-vinda. Como é que o soldado vai para a guerra e não pega em arma? E aí, baseado nisso, não pegar em armas, isso vai de encontro a todas as regras do exército. Isso também vem de uma família ou da crença dele religiosa também. Ele é adventista. Então, além desse direcionamento, ele também, quem é adventista, Cícera, seja bem-vindo,
guarda os sábados. Então essa questão do sábado também, que ele não entraria em campo, não entraria em guerra nesse dia específico, também era uma coisa para ver como é que ele ia lidar com isso lá dentro. Ele poderia não ter se alistado no exército, ele teria essa condição de não fazer, né, de não ir para a guerra. Só que ele optou, ele queria servir ao país de alguma forma. Ele não queria ficar e ver outros amigos, todas as pessoas da idade dele estavam indo para a guerra. Então ele tinha esse desejo de servir o país. Inclusive o pai, ele servia o exército, e muitas coisas ruins aconteceram na guerra. E ele não queria que os filhos fossem para a guerra também. Só que os dois foram para a guerra. E o Desmondes Dois, ele queria ser médico. Ele não queria pegar também armas. Só que ele, dentro dessa crença que ele tinha, ele passou alguns desafios dentro do exército. Por quê? Filipa, seja bem-vindo. Porque os líderes, né? Os líderes estavam falando para ele usar a arma. Como é que pode um soldado não usar armas? Então ele passou, né, um momento, ele foi designado para algumas tarefas sem utilizar arma. Só que ele teve um conflito com o primeiro capitão, depois com o segundo capitão, depois com os níveis superiores no exército. Quase ele iria preso, né? Ele estava por optar em usar a arma ou ser condenado, né? Ficar na prisão até o resto que a guerra acabasse. Então, imagine uma pressão de você seguir o que você acredita, o que você realmente tem como uma verdade para você. Então, dentro dessa visão, ele passou alguns desafios dentro, até a questão de, pelo fato de ele não pegar em armas, até os outros soldados pagaram um preço de andar não sei quantos quilômetros a mais, só pelo fato do Desmond não pegar em arma. Então, pelo fato dessa punição, esses outros soldados também acabaram punindo, agredindo fisicamente o Desmond, né? Então, primeiro aprendizado, primeira lição que eu já compartilho com vocês é: quando a gente acredita em algo de verdade e vai de encontro a um sistema, ao que a maioria acredita, você corre o risco de ser julgado, criticado, punido e com isso você pode começar a se questionar se de fato pode valer a pena. Mas no caso do Dois, né, o soldado, em nenhum momento ele refletiu bastante nessa decisão. Ele tinha ele conheceu uma mulher, uma garota, eles iriam se casar, e por causa dessa vamos dizer assim, dessa confusão, ele acabou não conseguindo comparecer ao casamento deles. E como a esposa, né, a futura esposa, conhecia como ele tinha uma convicção, então ela foi até lá ver o que estava acontecendo. E aí ela deu o apoio, né, a ele, e foi até um momento importante.
Então, assim, primeira lição desse filme é o quanto você está disposto, quando você tem uma convicção sobre algo, você levar à frente aquilo, mesmo que você seja a minoria. Porque a pressão existe de vários lugares quando você é a minoria. Você escolhe não seguir a manada. Você escolhe, né, ir de encontro ao que o senso comum, o que a maioria vai. E você pode ser criticado como uma pessoa que está fazendo algo errado. E na verdade você está tendo um princípio, uma direção. Você está tendo realmente algo que você realmente acredita. Então essa é a primeira lição desse filme. Então assim, esse filme fala de princípios, fala em relação o quanto alguém pode ser julgado, né, pelo fato de você não seguir a maioria, né? Isso você pode ser muito julgado. E você precisa estar preparado para isso. Então assim, ele estava ali, o Desmond Doss, ele estava ali como um objetor de consciência. Ou seja, ele era diferente da maioria. As pessoas começaram a perceber que ele era diferente da maioria. A futura esposa dele percebeu que ele era diferente do que os outros homens. E foi por causa disso que ela acabou se apaixonando por ele. Então, nesse filme, a gente também fica claro, no momento que ele está lá dentro, existe essa confrontação, existe essa punição dos outros soldados. Ele poderia, naquele momento ali, ele poderia, a gente fala que, falar quem bateu nele, quem agrediu a ele, e ele não falou nada. Ele achou que era prudente, achou que era certo não, né, entregar ninguém, porque ele tinha um propósito maior. Então, dentro de tudo isso, é preciso você ter, eu costumo dizer, ter peito para encarar isso. E no caso de Doss, ele tinha uma crença em um mandamento. Ele tinha uma convicção. E aí outro aprendizado é que quando você está numa situação como essa, de minoria, de você encarar, enfrentar, você pode pagar um preço por isso, por seguir, né, esse valor que você tem, esse princípio que você tem. Você pode pagar um preço a princípio, mas no filme fica claro o quanto pode valer a pena. E o que é que acontece num momento como esse? Lidar com medo é inevitável, né? Com algo bem aversivo, né? O ambiente aversivo, porque todo mundo ali naquele momento ali no exército, todo mundo queria que Doss ele saísse dali, porque isso ia acabar ferindo a autoridade dos líderes. Por quê? Os líderes estavam direcionando regras e o Desmond Doss não estava seguindo essas regras, né? Principalmente na questão de não pegar armas. Então existia todo um contexto ali que era mais prático ele pedir para sair, mas ele estava convicto que ele queria servir o país, e servir o país sem usar armas na guerra. E é bem interessante, né? É bem interessante essa questão de, eu vou até falar assim, uma metáfora, né, das pessoas que estavam com armas, e a metáfora que ele, né, o Doss estava sem arma. Ele conseguiu fazer um feito que nenhuma pessoa com arma
conseguiu fazer. Olha que ironia. Ele conseguiu salvar 75 homens naquela guerra, naquele momento. Algo que, em outra situação, outro soldado, porque a grande questão aí foi que na guerra outros soldados deixariam os outros soldados para trás. Seja bem-vinda. Então, baseado nisso, a atitude dele foi diferente. Eu preciso ir ajudar, resgatar os meus colegas, diferente dos demais que largariam lá. Estariam mais preocupados em salvar a sua própria vida do que salvar os outros soldados. Ele salvou 75 homens. E como foi isso? No momento que estava no ápice da guerra, ele, conversando com Deus, ele pergunta para Deus assim: Deus, o que o Senhor quer de mim? E aí, nesse momento, uma voz de um soldado fala: me ajude, me socorra. E aí, Demos, ele compreende o que ele precisa fazer ali naquela guerra: resgatar e salvar vidas. Naquele momento ele começa a voltar e ver quem é que está vivo, e dá o primeiro socorro e traz cada um desses soldados e começa a fazer uma forma, né? Existia uma montanha que ele precisava descer os soldados que estavam feridos por corda, e ele fazia todo esse trabalho sozinho, porque no momento da guerra ali já não tinha outros soldados, só estava ele ali, e ele fazia todo esse trabalho de resgate. No momento que ele estava cansado, ele falava assim, ele pedia a Deus: Deus, me dê mais, né, me dê um pouco mais de força para salvar mais um homem. Cíntia, seja bem-vinda. E aí ele ia salvando, e os soldados que estavam lá embaixo começavam a estranhar: tá vindo muita gente, tem muita gente sendo salva, e os soldados não estavam sem entender quem era ou como é que estava acontecendo aquilo. E aí, a partir disso, ele salvou tanta gente que, quando em algum dado momento ele precisou descer também, quando ele desceu, o olhar desses outros soldados em relação a ele tinha mudado. A princípio eram contra. É como se esse fato de não usar armas colocasse em perigo os outros colegas dele lá do exército. Mas na verdade, o Demos Dois, ele fez história nessa guerra. Ele fez um feito que ninguém tinha feito e não fez, talvez até hoje. Ele registrou esse momento. Então, essa convicção do servir, da honra, da convicção de seguir realmente o que acredita, esse filme deixou muito claro isso. Senhora Jatobá, Moda Fitness, seja bem-vinda. Então, tem uma passagem onde o capitão que estava no comando chega com Demos Dois e diz assim: eles não acreditam no que você acredita, mas acreditam no quanto você acredita. Algemira, seja bem-vindo.
O que seria isso em outras palavras? Eu acreditar tanto em algo e vocês acreditarem nesse algo por minha causa, não pela causa em si. Então, isso você pode, da mesma forma, acreditar em algo e, a partir desse acreditar em algo, essas outras pessoas vê uma convicção tão forte em você que passa a acreditar naquilo também. Eu não sei se você teve essa experiência de acreditar tanto e as pessoas começarem a acreditar também. Esse filme, ele deixa esse aprendizado riquíssimo. Não deixe de acreditar no que você acredita, porque as outras pessoas estão dizendo que talvez aquilo seja uma inverdade, que aquilo está fora, né, do comum, pode ser loucura. E que você possa, de fato, seguir. Se você acredita naquilo, vá, siga. É preciso se preparar, né, para a questão da pressão que existe no fato de você acreditar em algo e você, principalmente, ser a minoria ali. Leonardo, seja bem-vinda. Você está em menor quantidade. Então é preciso você se preparar para esse momento. E como eu falei para vocês, é preciso ter peito para encarar isso, a convicção. Dentro dessa pandemia, algumas situações eu precisei ter peito, convicção. Existe um preço que se paga por causa disso, julgamento que pode vir, mas se você continuar, você vai, né, conseguir alcançar o que você quer. Uma outra coisa desse filme que o filme traz: as pessoas podem não acreditar em Deus como você acredita, mas elas precisam acreditar no quanto você confia em Deus. Então o Dois, o soldado Desmond, ele traz algo nessa direção. Muitos ali não acreditavam em Deus, mas passaram a acreditar na confiança que Dois, o soldado, tinha em Deus. Tem uma cena no filme, como eu falei, o Dois, ele é adventista, e eles iam subir no dia de sábado, e essa cena já foi depois que Dois já tinha resgatado os soldados. Os soldados já estavam olhando diferente o Dois. E existia um comando de eles subirem em tal horário para poder começar a guerrear. Só que os soldados falaram que se Dois não fosse, eles também não iriam. Olha que coisa fantástica. O quanto essa convicção e o quanto a atitude de honra de ter salvo os outros soldados mudou o quanto de influência o Dois tinha ali naquele momento. O que foi que Dois fez? Ele fez uma pequena oração, e mesmo sendo dia de sábado, eles foram e subiram. E nesse exato momento, a convicção deles, a convicção que era de Dois, passou a ser a convicção de todos. E aquele momento específico, ele foi diferente. Aconteceu algo diferente ali. Então, é algo para a gente refletir sobre convicção, seguir a nossa convicção. Julgamento,
princípios, porque a gente pode, diante de alguns desafios, a gente pode querer não seguir os seus princípios. Então, assim, dentro disso, eu falei que o Dawes, ele entendeu bem o que Deus queria dele ali naquele momento. Ele tinha uma missão ali, que era cuidar dos outros soldados. Assim, né, como Deus cuidava dele, e também o que eu posso estar tirando como aprendizado? Quando você cuida de alguém, alguém está cuidando de você. Então, é um aprendizado que eu tiro, que a gente pode trazer para a nossa vida. E aí, de forma resumida, trazendo aprendizados fortes, de fato, desse filme, eu vou enumerar lições e aprendizados que eu tirei desse filme. Primeiro aprendizado: princípios, convicções, se você é minoria. Ser a minoria traz uma gigantesca responsabilidade para você. Você precisa estar preparado para suportar o que vem de acordo com isso, porque você é a minoria. Essa maioria vai querer te esmagar de algum jeito. Então, possa ser que você seja único nessa história. E talvez, acima de tudo, que você seja o único a ajudar aquelas pessoas ali. Então, tenha a convicção, né? Tenha a convicção, tenha a certeza. Se você é a minoria, você tem convicção daquilo, e aquilo pode ajudar pessoas. E essa grande maioria, ela nem tem noção disso. Esse é um dos aprendizados desse filme. O segundo aprendizado dessa parte, esse resumo desse filme, é a convicção. Não importa em que você acredita, mas acredite de verdade, sem medo, sem receio, se entregue. Faça que as pessoas acreditem na intensidade daquilo que você acredita. Um exemplo, pode ser um negócio novo na sua vida, pode ser uma oportunidade de trabalho, pode ser um amor que você tem em relação a Deus. Acredite de coração. Que seja, né, esse Deus pode ter vários nomes para cada pessoa, dependendo da crença de cada um. Mas acima de tudo, esse lado espiritual. Tá? Essa é a segunda aprendizado desse resumão que eu trago nessa live. A terceiro aprendizado desse resumão de aprendizados, a vontade divina, vontade espiritual, enfim, de acordo com a sua crença. Se você tiver coragem de perguntar para Deus a vontade dele para você, esteja preparado para viver a maior experiência de fé da sua vida. E ao mesmo tempo sentir que você jamais estará desamparado. Juliano, seja bem-vindo. Então, nesse filme, ele traz essa vertente. Se você é mais religioso, você vai levar mais nessa direção. Se você é mais espiritualizado, você vai levar nessa direção. Dependendo da sua crença, você vai levar na direção que faça sentido para você essas palavras que eu te falei. E é bem interessante o que se traz, é que o que a história tem a ver, né,
Eu posso fazer uma relação desse filme em relação a um ano novo ou um ano diferente para você. Desmond Doss viveu o tempo permitido que ele podia, mas escreveu uma história que viverá por gerações. Portanto, seja a minoria. Aonde você vive, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua família, nos seus relacionamentos, seja a minoria. Se prepare para ser essência. Acredite de coração no que você acredita e experimente essa vontade espiritual, divina, para esse ano. Tá? Estamos em maio. Existe muita coisa que pode acontecer para você. Para muitos já, talvez na cabeça ou na vivência, talvez muitas coisas desafiadoras já aconteceram. E talvez você esteja desanimado agora. Mas acredite, tenha convicção. Experimente ter essa experiência maior. Ainda esse ano, você vai vivenciar algo diferente do que você está vivenciando. Você vai viver algo diferente que vai fazer você crescer, vai abrir novas portas para você. Porque você vai acreditar, você acredita, você tem a convicção. Se essa convicção ela está enfraquecida dentro de você, você vai, a partir de hoje, você vai renovar essa convicção. Então, essa história desse filme seja uma história que inspire a sua vida e a vida das pessoas também ao seu redor. Além do tempo, que seja uma história que inspire você a convicção, aos seus princípios, que com isso, sendo a minoria, com certeza você tem uma honra e admiração de poucos. Eu quero enfatizar que toda quarta-feira eu estou aqui trazendo um filme diferente. O filme dessa noite foi Até o Último Homem. O objetivo é aprendizados, a gente compartilhar esses aprendizados. Dia de quinta-feira tem assuntos da psicologia, coach integral sistêmico, analista de perfil comportamental, trazendo assuntos para desenvolvimento da inteligência emocional. As pessoas carecem disso nas suas relações. E hoje, mais do que nunca, isso é muito importante para que você tenha o seu emocional saudável, que você possa enfrentar os desafios. A proposta não é que se deixe de ter desafios. Vai ter desafios, só que você vai saber lidar. Quanto maior a sua inteligência emocional, você consegue lidar melhor com esses desafios. Você enfrenta com mais confiança, segurança, todos esses desafios. Dia de segunda-feira tem encontro de empreendedores nesse mesmo horário. Todas essas lives que eu falei é no mesmo horário. Falei da quarta-feira, circuito de filme, quinta-feira sobre psicologia e segunda-feira encontro de empreendedores. Ele foi criado baseado na mentoria 360 graus para auxiliar as pessoas no digital. Se você já tem um trabalho, mas diante da pandemia você criou uma necessidade de ter uma renda a mais, essa mentoria é para você. Dia de segunda-feira é para você. Se você está sem trabalho, você perdeu o emprego na pandemia, essa mentoria vai te dar direcionamento, formas de você rentabilizar, ter ganhos financeiros na internet.
Existem várias vertentes, existe mercado de afiliado, existe você criar um canal do YouTube e monetizar e ganhar dinheiro com isso. Também você pode criar uma loja virtual e vender produtos, importar produtos da China, dos Estados Unidos e ganhar dinheiro, vender iPhone, dentre outros produtos. Você também começar a movimentar um Instagram, vendendo serviço a um produto, movimentar uma página no Facebook. O que você pensar, Samantha, seja bem-vinda. O que você pensar, ser um gestor de tráfego que ganha de 10 a 12 mil reais por mês, copyright, social media, que toma conta das redes sociais, Instagram, porque as pessoas, empresas, elas não têm tempo para isso, e você pode ser uma forma de ganhar dinheiro atualmente. Essa é a proposta da segunda-feira, Encontro de Empreendedores. Se você estiver interessado nisso, me manda um direct. Você que está assistindo esse vídeo no YouTube, deixa nos comentários. Doce Alegria, seja bem-vindo. Que você possa ter uma semana abençoada, que esteja uma semana cheia de luz, que tenha uma semana realmente voltado às soluções. E como o filme falou, tenha a convicção naquilo que você acredita, de coração, porque isso pode ser tão forte na sua vida que as pessoas começam a acreditar na sua fé, na sua confiança, naquilo que você acredita, e passam a acreditar naquilo que você acredita através de você. Essa é a maior lição desse filme. E eu espero que você pegue esse aprendizado, haja o que houver na sua vida, siga o que você acredita. Vai ter julgamento, vai ter pressão, vai às vezes em alguns momentos até punição, mas acredite na sua convicção e siga em frente. Um forte abraço para cada um de vocês, fica com Deus. Até a próxima. Até amanhã. Tchau, tchau, gente.